Queridos e amados irmãos, como vocês podem ver aí, esta pregação do pastor Jimmer Swaggart, o tema dela é Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta pregação aqui, ela é do ano 2000, do ano de 2005. Já tem 9 anos que ele pregou esta pregação. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais um pouco sobre a vida do pastor Jimmer Swaggart. Mais uma vez, por favor, Brian. Sabe, existem tantos montes nessa vida que nós temos que escalar, subir. O interessante é que tem muitas pessoas que estão falando coisas em seus canais que não conferem com a vida do pastor Jimmer Swaggart. E a maioria desses canais, a única coisa que eles sabem falar do pastor Jimmer Swaggart é sobre a sua queda, o seu pecado, quando ele teve aquele deslize na fé. Mas o interessante é que não tem problema nenhum você apontar o dedo para o pecado dos outros. Mas seria tão bom que você olhasse para você mesmo e dissesse: será que eu não tenho pecado? Será que eu nunca pequei? E outra coisa que vocês têm feito, vocês de outros canais, vocês colocam a história de um homem que não tem 72 horas que ele partiu para a glória com Jesus. E em vez de vocês começar a falar primeiro das coisas boas que ele fez, das milhões de almas que ele ganhou para o reino de Deus, a voz que ecoou durante 70 anos no mundo inteiro, pregando o Evangelho, vidas que ele trouxe para o trono da graça. E depois você pode falar um pouco sobre a sua queda, porque isso vai estar para sempre na autobiografia do evangelista Jimmer Swaggart. Esteve também na vida de Davi. Esteve na vida de muitos homens de Deus. Mas o interessante é que os homens bíblicos, a maioria deles, com coração quebrantado, chegaram a Deus e pediram perdão. Agora não venha com essa. Que você tem essa liberdade de ficar escandalizando e falando mal do homem de Deus que partiu. Não tem nem 72 horas. Alguns canais têm falado um pouco dele e têm falado bem, mas outros têm denegrido a imagem de uma coisa de 40 anos. Será que o cristão brasileiro só sabe fazer isso? Canais que abrem, que se levantam somente para denegrir a imagem dos outros. O que você tem a ver com a vida dos outros? O que você tem a ver com a vida de muitos pastores que estão por aí?
inclusive aqueles que são políticos. Você ainda cita o nome dos indivíduos no ar. E isto causando grandes processos sobre a sua vida. É impressionante como que você é muito bom para julgar, né? Você é muito bom para apontar o dedo. Você pode até falar da queda, do adultério, pode falar do motel, pode falar o que você quiser. Mas fale também quando ele esteve diante das câmaras do mundo inteiro, confessando o seu pecado. A maioria desses cristãos que ficam escandalizando, apontando o dedo para o pecado de um pastor ou de outro, são crentes desviados. São crentes que não aceitaram ser doutrinados. São crentes que não aceitaram obedecer à palavra de Deus. São pessoas que não aguentaram ficar dentro dos ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. Jesus disse: aquele que não está comigo espalha. Você não é obrigado a servir a Deus. Mas se você entra dentro de uma organização religiosa, dentro de uma igreja, de um ministério, você tem sim que seguir o regulamento daquele lugar. E às vezes eu digo, Deus, eu estou buscando um descanso. Oh, but he who points me my pathway, glory to God, knows just what is needful and best. Oh, I know in his word he has promised
this road will seem nothing when I get to the end of the way, and the toils of this road will seem nothing when I get. Olha, uma cruzada estava passando em uma cidade, em um país. E o pastor Jimmy conta a história de uma mulher muito simples. Essa mulher estava no estádio. E na hora da chamada para as pessoas chegarem à plataforma, esta mulher foi no meio da multidão. Ela estava com o envelope branco na mão. E ela chega diante da plataforma. E ela diz para o agente da cruzada: eu quero entregar esta oferta para o pastor Jimmy Swaggart. E eles a levaram bem perto da plataforma onde o evangelista estava. E ela chegou e disse a ele: olha, eu trabalhei durante meses para conseguir esse dinheiro para abençoar o seu ministério, a obra missionária. O pastor Jim olhou para as mãos daquela pobre mulher e ele viu que ela era uma mulher sofrida. Ela havia trabalhado muito para conseguir aquele dinheiro. Ela lavou banheiros. Ela fez limpeza, faxina diária em muitas casas de família para conseguir aquele dinheiro. E ela conseguiu durante algum tempo $30. E quando o pastor Jimmy pegou aquele envelope, ele disse a ela: não, eu não preciso. Você pode levar para sua casa. Ele vai servir mais a você do que para mim. E o pastor Jimmy disse isto para ela. Ela olhou bem para os olhos dele e disse: eu não estou dando para você. Eu estou dando para Deus. Estou dando para Deus. O interessante é que, quando ela disse isso, o pastor Jimmy, mesmo assim, não pegou aquela oferta. Ela disse: se você não quiser pegar, eu vou deixar aqui na plataforma. Mas eu não vou levar esta oferta de volta comigo. São pessoas assim que Deus está procurando. Pessoas que têm o coração aberto para a obra do Senhor. São pessoas como eu, que o Evangelho alcança. Igual a você que está me assistindo. Você que era um bêbado e hoje você está mudado pela grande graça de Deus. Como eu, um leproso, um ex-leproso que estava confinado a morrer dentro do leprosário. Veja o meu testemunho no YouTube. Pesquisa aí, pastor Abrão, ex-leproso e ex-mendigo. Você vai me ver na página, no canal Semeando Vida, na Rede Super da Lagoinha. Alguns vídeos nossos pregando em algumas partes do nosso país. O evangelista Swaggart estava pregando o texto de Mateus capítulo 8 e aquilo entrou no meu coração e mudou a minha vida para sempre. Para sempre. Aleluia. Você, talvez, desses canais que estão simplesmente contando uma história de um homem que se foi, do homem de Deus, para ganhar o seu clique de gostei, dá o toque no sininho para receber um inscrito. O meu canal tem poucos inscritos, sabe por quê? Porque o meu canal prega a verdade. As pessoas não gostam da verdade.
Você vai ver pregação no meu canal de 1 hora e 10. Um pregador, pregando a palavra, alcançou o meu coração. Quando ele dizia, Jesus ama você, esteja onde você estiver aí no Brasil. E quando ele falou Brasil, eu abracei aquele pequeno aparelho de televisão, porque ele disse, abrace Jesus aí agora. E eu abracei. E Jesus me alcançou pela sua graça. Aleluia. And the toys of this road will see nothing. Cheios, agora vocês, garotas, me escutem, vocês vão gostar disso. Você tá vendo esse colar bonito que essa irmã tem aqui? Sim, você mesmo, é muito bonito. Eu não quero não, pode ficar, mas é muito bonito. Esse colar que essa mulher tem é muito bonito. E esse colar que essa irmã aqui tem também. E ou isso é um colar ou isso é uma corrente, eu não consigo entender, mas eu acho que é o colar. E a Franz vai me matar quando eu chegar em casa. Agora há um outro bem ali, em volta do pescoço dela. Estenda sua mão. Sim, você que tem um bracelete, olha como é bonito. Seu marido comprou para você, não é pelo seu segundo aniversário de casamento? Ou algo desse tipo. E essa mulher aqui também, ela tem um colar muito bonito. Essa aqui também, um colar bonito aí, tem uma cruz nele. As mulheres gostam dessas coisas. Veja bem, agora eu estou em apuros, é melhor cometer suicídio aqui nessa plataforma. Bem, se brilha, as mulheres gostam. Ah, sabe de uma coisa? Eu nem quero entrar nisso, não. Como a mulher que me escreveu outro dia, eu digo outro dia, mas já faz muito tempo. E ela ficou me enchendo a paciência. Quer dizer, o que é isso aí que você está usando no pescoço? É uma gravata borboleta? Quer dizer, ela me chamou tudo que é nome nessa face da terra, sabe como é que é? Depois disso tudo, ela ainda disse, meu marido bebe. E eu pensei, olha, se eu fosse o seu marido, eu também ia beber. Olha, o interessante é que quando o pastor Jimmy ele estava pregando a mensagem do leproso, eu observei muito bem. Eu tinha apenas 23 anos quando ele acabou de pregar, ele disse, agora que você está salvo, eu quero te pedir, procura uma igreja. Uma igreja que pregue a verdade. Uma igreja que pregue Jesus. E naquela época, uma das poucas igrejas que tinham dentro do leprosário era a Assembleia de Deus. E eu corri para a Assembleia de Deus. E quando o pregador acabou de pregar, fez o apelo, eu estava lá na plataforma, recebendo Jesus como Salvador. E assim que eu recebi o Senhor como Salvador na Assembleia de Deus, eu disse ao Espírito Santo, olha, agora eu quero que você me ensine a pregar. Porque o pastor Jimmy Swaggart tinha dito que o Espírito Santo é que ensinou ele a tocar o piano. E eu pensei consigo mesmo, se ele ensinou o pastor Jimmy Swaggart a tocar piano, ele pode me ensinar a pregar.
E se ele deu uma unção extraordinária para o evangelista Jimmer Swaggart, ele pode me dar também. E eu comecei a pedir. Eu pedi à noite, ao dia, longas horas, orando e pedindo, me batiza no Espírito Santo. Me ensine a pregar como Jimmy prega. Aleluia. E eu me arrumei da melhor forma, eu entrei no padrão. Eu comprei uma Bíblia, comprei um terno, eu tinha 23 anos e eu comecei a pregar o Evangelho. E os grandões que havia na época na Assembleia de Deus, eles ficaram espantados e ficaram preocupados. Porque eles me perguntavam de onde este menino tirou essas pregações, de onde ele tirou esses sermões. Eu não pregava as pregações que o pastor Jimmer Swaggart pregava, a destruição de fortalezas, os novos deuses, há um remédio. Eu não pregava esse estilo de pregações que ele pregava, mas eu pegava flashes, eu pegava frases de efeito e eu pregava no púlpito da Assembleia de Deus. E aquilo começou a assustar aqueles velhos pregadores que estavam ali há anos. E com a ajuda de Deus, ele começou a tirar as teias de aranha que havia ali dentro daquele templo. A nossa igreja era somente de leprosos, pessoas doentes, aflitas, problemáticas, na Assembleia de Deus. E quando nós chegamos pregando Jesus, o grande libertador, nós vimos que o Espírito Santo começou a agir de uma forma sobrenatural. E as curas de Deus começou a explodir dentro daquela pequena congregação, dentro do leprosário. E eles então me colocaram no banco durante 6 meses. Ou você para de pregar desse jeito, ou nós vamos te encostar. Nós não queremos ouvir você pregando assim. Foi aí que eu disse, Senhor, eu não posso parar. E aí eu comecei a pregar em outras igrejas. Presbiteriana, batista, metodista, comunidades, quadrangular. E desde então, eu tenho pregado o meu testemunho. Você não pode deixar o sistema te parar. O sistema te paralisa. Eles querem aleijar você, mas o Senhor quer te mostrar que você é capaz. Você é capaz, em nome de Jesus. É como o pastor Jimmy pregava, a igreja atual é como um elefante velho, sem força para andar. É como o rio sem água, é como o peixe sem água para nadar, é como o carro sem gasolina para movimentar, é como o pássaro que está sem asas para voar. A igreja precisa voltar a ser verdadeiramente uma igreja pentecostal, não uma imitação. Vamos continuar ouvindo. Ai. Será que aquilo ali também é um colar no seu pescoço? Eu pensei que esse tá bonito, eu tô falando porque ele é maior do que eu. Muito bem, então ele encheu aqueles camelos com ouro, com joias, com rubis, com diamantes, porque Abraão era um dos homens mais ricos no mundo. E por que tudo isso? Eu vou te falar em um momento. Provavelmente com a inflação de hoje, Agora você... 30 milhões de dólares deviam valer com aquele ouro e prata. Agora você imagine bem o que ele está pregando aqui.
Abraão manda o seu servo Eliezer levar 10 camelos carregados de ouro para Rebeca. E toda a vida, nós que somos assembleanos, nós pregamos contra brinco, contra pintura, contra esmalte, colar, anéis, correntes, sapato com bico de agulha e por aí vai. E olha o que o pastor Jimmy está pregando. Imagine bem. E joias. E Eleazar segue o seu caminho e a mais ou menos 700 milhas até o lugar designado que Abraão mandou ele ir. No Irã, na Mesopotâmia. Na verdade, hoje é o norte da Síria, o extremo norte ali na Síria. E Eleazar, liderando esses 10 camelos e sem dúvidas 30, 40 servos, ele disse: agora, Senhor, quando eu chegar àquele poço principal e todas as cidades que eles tinham ali tinham um poço. Você imaginou como é que funciona? Você já imaginou? Eu quero que você nos ajude. Não tem nada a ver com dinheiro. Eu não estou aqui te pedindo dinheiro. Mas eu queria que você me ajudasse em fazer a sua inscrição. Se inscrevesse em nosso canal. E que você desse ok, se você quiser ou não tem problema nenhum. Mas se inscreva em nosso canal. E você vai ouvir a gente pregando aqui também. Amanhã eu vou estar aqui trazendo uma pregação em nome de Jesus para você ver. E vou reprisar uma das pregações do pastor Gilmer Suega que eu preguei há muito tempo atrás. Há muito tempo. Uma das primeiras que eu preguei na Assembleia de Deus. Uma pregação do pastor Jimmy de 1980. Glória a Deus. Uma pregação linda, o nome dela é Há um Remédio. Há um remédio para a tua dor. Há um remédio para o seu problema. E esse remédio é Jesus. Então eu peço a você que me aguarde. Amém? E que Deus abençoe cada um de vocês. Principal, de onde eles tiravam água. Ele disse agora: Senhor, para obedecer o meu mestre, Abraão, a menina que vier tirar água, ela tem que ser solteira, uma virgem. E eu vou pedir ela para me dar algo para beber. E se ela... É assim que funciona a palavra de Deus. Eu quero que você entenda, eu não tenho muito recursos de entendimento como é que mexe com isso aqui. Eu tenho 65 anos e o meu canal é muito simples e eu ainda não aprendi tudo que o YouTube nos oferece, as ferramentas que ele oferece para a gente melhorar a nossa transmissão. Mas o que importa não é a beleza do canal. O que o canal pode te oferecer. O que o canal pode te oferecer é a palavra de Deus, e isso é o mais importante. E nós estamos aqui justamente para isso, para te oferecer a palavra de Deus, genuína e pura. Não perca o seu tempo assistindo esses canais de fofocas, de falar mal dos outros, de difamar os outros. Venha para o nosso canal, se inscreva, nos ajude, para que a gente possa continuar esse trabalho. Que Deus abençoe vocês. Nós perdemos o grande homem de Deus, mas o seu legado ficou com a gente. Ele deixou o legado para nós. Que Deus abençoe vocês. Muito bem, eu vou te dar algo para beber. E eu também vou tirar água para os seus 10 camelos. Eu sei que ela é escolhida.
E às vezes isso nos passa despercebido, mas naquela época os poços tinham degraus que iam até lá embaixo.